Hoje viemos apresentar o projeto de lei anual para o exercício 2024 em audiência pública. Aqui eu vim demonstrar desde quando começou a vir o orçamento. Começou na Lei 420, desculpa. Depois veio a Constituição de 1988 e, por fim, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. Aqui vim demonstrar os instrumentos de planejamento, que é o PPA, que são para 4 anos, LDO, que é prioridade, programas, ações, planejamento, planejamento fiscal, orientação da elaboração da LOA e a própria LOA, que é a alocação de recursos para a execução do planejamento. Isso aí fez demonstrar, esse ano vai ser em torno de 76 milhões. O ano atual está em 74.200 e pouco. Isso é porque que nós aumentou esse coisa. 2 Foi milhões. baseado nos índices do IPCA. Correção fracionária. Isso. IPC, IPCA. Isso. Aí nós aumentamos. E também algumas arrecadações, o município, baseado nesse ano, que a gente faz em 4 meses, nós fizemos em 4 meses, projetamos mais 8 meses. Então, nós chegamos que os impostos, nós vamos arrecadar 10.028.364, contribuições, que é iluminação pública, 1.039.941, receita de patrimonial, 876.809, receita de serviço, R$404, transferências correntes, 73.952.586. Outras receitas correntes, 8.066. No total de 80.964.25. Isso na receita corrente. No capital, uma alienação de 200 mil e transferência de capital de 2.100.000, totalizando 2.300.000. Somando essas duas receitas, esses dois totais, subtotais, menos o Fundeb, que o Fundeb ele não entra no município. Ele já vai para um bolo do município, dividido para depois para o município. Mas nós somos obrigados a contabilizar. Está previsto, no caso, esse do Fundeb também estava previsto nesse orçamento, no caso. Hein? Ele estava previsto nessa estimativa de orçamento, então, no caso. Sim, estava previsto. Porque é baseado nas receitas correntes, mas só que não é em cima de 73 milhões, porque aqui é só o IPVA, ICMS, FPM e ITR. Cai baseado nessas 4 receitas, nós vamos deduzir 20% de dar em torno de 11.613.517, fechando o orçamento em 76.592.653. Isso, nós classificamos isso em despesa por natureza, que é pessoal e encargo, 29.698.509,95. Juros e encargos da dívida, 10 mil. Outras despesas correntes, 36.886.948,11, totalizando na despesa corrente 66.595.458,06. Investimento, 8.381.194,94. Amortização da dívida,
são os precatórios. 1.516.000. Somando isso tudo, somando o investimento, dá de 9.897.194,94. Mais 100 mil da reserva de contingência, totaliza em 76.592.653. Antes de você entrar aí, só coloca para mim no primeiro slide que eu tenho uma pergunta, por favor. Na da receita, por favor. Sim. Aceitando a despesa. Isso. Qual o valor que entra aí do ISS que é recebido, que é o serviço? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. São do município. E esse valor de ISS, a maioria dele vem lá do Parque Sul, correto? O ICMS e ISS. O ICMS e o ISS. Só que o ISS não é só do Parque Sul. Não, em geral. É geral. Mas boa parte, sim, é de lá. E podemos dizer que hoje, em reais, qual é a receita advinda lá do Parque Sul? Uma estimativa, não sei se eu... Desse orçamento de 76 que nós temos previsto. 76 milhões seria em torno de uns 20 milhões do ICMS, em torno mais ou menos de uns 500 mil de ICMS. E ISS. Desculpa. Então poderíamos dizer que se a gente não tivesse o Parque Sul, Matias teria um decréscimo de receita de 21 milhões, com certeza. Sim, com certeza. Teria a arrecadação do ICMS, sim, mas não no valor de 20 milhões que está projetado. Um orçamento de 56. Isso. Tá. Agora outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. A questão dos impostos que está lá incluído nesses 10 milhões, Sim. com esse reajuste que teve agora da planta genérica de valor de IPTU, teve um acréscimo aí de 1 milhão, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Ok. Agora, outra coisa. O superávit financeiro desse exercício que nós estamos de 23 para 24, por quê? Eu estou te perguntando isso. Quando nós assumimos aqui o mandato, eu me recordo que o município tinha uma receita, lucro, como é que é o nome? Quando tem uma sobra de superávit financeiro de 8 milhões. Em 2021. Aí foi, e 21 e 22 o nosso orçamento foi superavitário. Ou seja, nossa receita cresceu, correto? Sim, correto. Com esses 8 milhões que a gente já tinha de superávit, que veio de 2020, da administração do seu Carlinhos, onde que ele está aí, por exemplo? Por que não tem? Ele não entra aqui. Ele é extra-orçamento. Ah, tá. Mas hoje, então como é que a gente sabe? Mas isso não teria que estar no orçamento, por exemplo? Não, porque ele já entrou no orçamento anterior. Esse ano, no caso, né? Então, de 2020 passou para 21. Passou, mas passou como um superávit. O superávit é o seguinte, é aquele recurso que o município recebeu, entre aspas, que sobrou do ano anterior. Então, se sobrou no ano anterior, o município tem o direito de utilizar ele no ano seguinte. Só que ele não entra aqui no orçamento. Então, José Carlos, no caso, essa estimativa é de 76, né? Que você Isso, falou. 76 Então, milhões. vamos supor, se der mais 8, para o ano passado, acho que foi 8 milhões, né? Aí vai para 82, então, no caso, né? Sim. 84. 8 milhões e 84. Mas ele não entra no orçamento? E como é que vai usar ele dentro do orçamento do ano? É porque ele entra extra, é uma extra. Aí A gente manda o projeto de suplementação por excesso de arrecadação. Não, o superávit. Excesso é quando é no próprio exercício. Excedeu aquela arrecadação, a gente manda por excesso. Tá. Agora, outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. Como teve um decréscimo de receita, pelo menos é o que vem tendo, inclusive no mês aqui teve 2 milhões, se a gente não tivesse esse problema que o país está enfrentando com essa queda de FPM, a título de curiosidade, o nosso orçamento então chegaria possivelmente hoje a uns 85 ou no ano que vem? Não chegaria a 85.
5 não, chegaria em torno de uns 80 milhões. Subiria uns 3 e pouco. Isso. Porque está subindo, se continuasse, né, ia estar subindo gradativamente. O que acontece? Houve aquele aumento do ano de 2 anos atrás, foi porque nós mantivemos o orçamento de 2 anos no mesmo valor. Sim. Sabe? E com isso o município arrecadou. Foi aonde que vem do exercício para o outro o superávit financeiro. Aí esse ano tem, claro, tem recurso da saúde. Com certeza, ano que vem, ele vai entrar como superávit financeiro. Mas hoje nós já temos o superávit. Hein? Real, hoje nós já temos o superávit. Temos o superávit. Temos que o município utiliza desse superávit. Tá certo, obrigado. Tá? Na despesa, também tinha uma dúvida ali com relação aos precatórios. Aí você falou que nós temos hoje uma quantidade de precatório aí na fase de 1.500.000. E aí tem uma lista, né, dos servidores que recebem pelo TJ, do problema antigo. E quantos servidores que recebem por ano, referente dentro desses 1.500.000? Eu vou falar para você, falando, todo mundo que procura a gente. O que acontece? O município, nos últimos anos, não vem pagando os precatórios. Isso agora fica a cargo da Justiça, Tribunal de Justiça, que ela bloqueia todo mês. Ela bloqueia em torno de R$100.000 certo. Do RPM, ela vai fazendo esse controle. Nós agora não temos controle de quem recebeu, quem falta receber. A gente não sabe. Mas você não sabe a ordem cronológica, se é o processo mais antigo, que é o mais novo, isso não existe? Não, a gente agora. Nós perdemos a noção. Entendi. Como ele penhorou, eles ficaram responsáveis, entendeu? Vem do município, então, ele vai dando baixo. A própria justiça lá, paguei 10, abaixo 10. Mas o servidor fica sem saber quanto que ele vai receber. Mas então, aí ele que Mas é o que eu agora. falo com todos que me procuram. Agora vocês têm que procurar o advogado de vocês. Eles que têm que correr atrás para vocês. Depende, tem que peticionar, provar, pedir prioridade. Tá, beleza. Agora outra pergunta. Ano passado, a reserva de contingência estava em R$900.000, se eu não estou enganado, correto? Sim. Desses R$900.000, sempre foi 100 mesmo, que era o município guardava, né, pelo percentual, e os outros 800.000 eram destinados às emendas impositivas, porque ali já teria da onde, a gente quando faz a emenda, ficaria mais fácil de a gente saber de qual rubrica ia tirar o valor. Agora esse ano, pelo que eu estou vendo ali, tá? Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Isso é o professor aqui. Se eu tiver errado, agora nós vereadores vamos ter que indicar da onde vai tirar? Isso. Mas eu quero fazer uma pergunta. O senhor não acha que isso é prejudicial tanto para a administração quanto para o legislativo? Então, mas aí, Anselmo, não cabe. Aí eu te responder. Porque aí vem para a gente lá, para a gente fazer dessa maneira. Sabe? Nós fizemos da maneira que foi solicitado. Nós fizemos. Então aí. Não, eu só estou perguntando, não, Zé, porque você imagina, se eu vou tirar 800.000, né, a Câmara. Aí se ficar uma ação prejudicada do município, de uma, vamos dizer assim, de um local que só tem 1 milhão. Aí os vereadores foram lá e tiraram 800.000 daquela pasta. Isso pode dar um problema contábil. Não, com certeza. Né? Então eu acho assim, claro que a gente pode fazer a emenda e a gente deve fazer a emenda no orçamento. Mas se isso já viesse para a Câmara da forma que foi feito no ano passado, a minha sugestão, até como vereador, eu acho que isso é melhor para a administração, que sabe de onde não vai ter decréscimo de receita, ou seja, onde o vereador vai mexer. E outra coisa, evita também ter algum problema em algum programa da prefeitura e depois o município dizer que a culpa foi do vereador porque tirou da emenda positiva.
Eu acho que isso é importante, essa observação. Eu queria que você levasse, por gentileza. Eu vou até conversar depois com o presidente, para os vereadores fazerem um ofício, para enviar isso lá para o município, né, para a chefe de fazenda, que é a Anélia, né, e para o prefeito, porque eu acho que isso é importante. Ou seja, se traz orçamento para a gente separado, fica muito mais fácil para o município planejar e para a gente executar a emenda. Eu vou te ser sincero, você não tem que encaminhar nada à Anélia, não. Você tem que ir direto no prefeito. Não, porque ela é chefe de fazenda, né? Não, mas olha. Manda ele, né, Zé? Não tem ligação. Mas isso é uma decisão técnica, Zé, não pode ser política. Não, mas eu estou falando, cara, eu estou te explicando que essa parte não tem nada que serviço da fazenda, não, mano. Não? Não. Então a decisão foi dele, então. Não teve técnica nenhuma. Foi não, Foi política. Aí eu não sei, aí eu não posso dizer uma coisa que eu não estava presente. Não estou te apertando. Eu entendo que é técnico, porque quem faz o orçamento da prefeitura é a fazenda com a contabilidade, não é o prefeito. O prefeito indica ali. Não, peraí, não. Quem elabora o orçamento são os responsáveis de cada departamento. Sim. E a gente finaliza ele. Com certeza. Eles recebem e montam. Sim, com certeza. Não é diretora de fazenda, não é nada não. Cada responsável de cada departamento que faz o seu orçamento e manda depois para... Mas nada impede a gente fazer esse ofício também, não, ficar registrado. Claro, não, eu não estou dizendo, nada impede. Só estou falando para quem vai indicar. Entendi. Isso que eu estou falando. Direcionar também. Não, direcionar o prefeito. Mas ele vai chamar o técnico, porque ele não entende orçamento, tecnicamente falando. Aí vamos ver o que ele... Qual vai ser a decisão dele, a reação e decisão dele. Tranquilo. É só para poder contribuir que eu acho que ficaria melhor. Não. E a audiência é para isso, né? A gente discutir, ouvir. Não, claro, evidente. Sem dúvida. Aqui eu elenquei várias ações que estão incluídas no projeto no orçamento para 2024. Tem sentenças judiciais, contribuição ao PASEP, amortização de precatórios, no legislativo, divulgação institucional e oficial, ampliação e reforma do prédio da Câmara, manutenção do plano de saúde, manutenção do memorial legislativo, contribuição a colégios, manutenção da Câmara. Aqui é a parte do executivo, pagamento de subsídio aos políticos, agentes políticos, aquisição de equipamentos para patrimônio informático, aquisição de equipamentos para administração, aquisição de equipamentos do Departamento da Fazenda, aquisição de equipamentos para contabilidade, aquisição de uniforme e equipamento de segurança, convênio com a Polícia Militar, desenvolvimento de serviço da Fazenda, desenvolvimento da atividade de tributos e cadastro, desenvolvimento de serviço de contabilidade, ampliação do básico municipal, departamento de promoção social, aquisição de equipamento, aqui é parte de educação, mobiliário para o departamento de educação, aquisição de veículos para o departamento de educação, programa de estágio, atividade administrativa de conselho escolar, ampliação da frota de transporte escolar, contribuição e reforma de adequação esportiva, espaço esportivo das escolas municipais, remuneração do magistério, desenvolvimento da educação básica, remuneração dos encargos profissionais de educação infantil e Fundeb, Fundo de Proteção ao Patrimônio, Museu Histórico Matiense,
desenvolvimento da atividade do parques, desenvolvimento da equipe saúde bucal, desenvolvimento da atividade da detenção secundária, desenvolvimento da policlínica. Aqui já entra aquele do prefeito vai incluir das crianças especiais. Já vai entrar nesse orçamento, distribuição de medicamentos, desenvolvimento da atividade de farmácia de Minas, pode nota 10, projeto Educar para Viver Melhor, manutenção de equipe de agentes sociais do CRAS, construção de reforma da Praça Parque do Jardim, desenvolvimento da atividade de defesa civil, desenvolvimento da atividade de departamento de obras, conservação e reforma de prédios públicos, manutenção de veículos, extensão da rede elétrica pública, eficientização da iluminação pública, manutenção de iluminação pública, equipamento, aquisição de veículos para o meio ambiente, aquisição de equipamento de implemento agrícola, aquisição de equipamento para a Bolsa Família, subvenções a entidades sociais, benefícios eventuais e emergenciais, auxílio de moradia, concessão de benefícios à situação de vulnerabilidade socioeconômica, desenvolvimento da atividade do PAIF. Aqui eu já veio mostrar a receita básica de cálculo para o gasto de educação. O total, o imposto, mais a transferência corrente, dá um total de 69.644.452. Baseado nisso, 25% dá 17.411.113. O município projetou em gastar 25,59%, um percentual de 59%. Mas isso não quer dizer que vai gastar só isso. Isso aí é na hora da elaboração do orçamento. Fundeb. O município tem uma previsão de arrecadar 6.789.654, 70%. 4.752.757, tá, um percentual acima de percentual de 89,24%, dá 6.066.671 e 10. Um percentual acima de 19,24%, 1.366.213,30. Saúde. É o mesmo, a mesma base de cálculo da educação, né? São os impostos mais a transferência. A saúde tem a previsão de gastar um percentual de 26,75%. Despesa pessoal, uma receita bruta de 74.292.653. Tem a prefeitura, tem mais ou menos uma expectativa de gastar 27.176.699,95. A Câmara, 2.294.500, totalizando 29.475.589,65. Somando os dois, o município com 36,54, a Câmara 3,69,
dá um percentual de 39,67. Não chega nem a o que o município tem que gastar. É obrigatoriedade. Que fica bem abaixo. Mesmo com esse aumento esse reajuste que o município deu aí. Essa foi a apresentação. Se tiver mais alguma dúvida. Não, por gentileza, eu queria ver lá sobre o orçamento da Câmara. Quanto que tem reservado de orçamento para a Câmara, por favor? Eu não vi. Parece que passou de 2 milhões e pouco. Não. Eu também não vi. No final, parece que É 4 milhões e 507, se não me engano. Esse é o último slide aqui, o negócio da Câmara está. Não, ele só tem despesa de pessoal. Tô falando orçamento. Ah, você está falando de despesa pessoal. Não, isso aí, despesa pessoal. Ele quer saber o orçamento duodécimo. da Câmara, os duodécimo, repasse em geral. O repasse. Eu não vi, não. Pode ser que ele faltou incluir, né? Não, esse aí não sai aqui não. Porque eu não vi, não. Não, esse não sai não. Tô ligada. Não, esse não Mas sai. qual que é o orçamento? Hein? Qual que é o orçamento? Qual que é o nosso percentual sobre a estimativa lá? Por favor. Aí, esse. Não, esse O outro próximo. Esse é pessoal. Aí, 2 milhões e pouco aí. Ah, tá. Pessoal. É 2, né? Isso, 2 milhões. Pessoal. Então, qual que é o percentual sobre a receita? É isso. Então, mas o percentual em cima da receita É 7%. vai ser baseado em quando fechar o orçamento. Sim, mas a Câmara manda para a Prefeitura. Não, a Câmara, o orçamento da Câmara é 4 milhões 507 mil, se eu não me engano. 4 milhões 507. Está abaixo, né? Poderia ser 5 milhões. Mas é o seguinte, está abaixo. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente faz uma projeção, nesse que teve que fazer a readequação, ficou abaixo de que vocês tinham solicitado. Como assim, por exemplo? Não entendi. Hein? Por exemplo, não entendi o que o senhor... Vocês fizeram um orçamento de 3 milhões e 500 mil para 2023. Só que quando fez o fechamento da prestação de conta de 2022, na hora que soma a receita, calcula os 7%, foi para 3 milhões e 200 e alguma coisa. Teve que fazer a readequação do orçamento em torno de 200 e poucos mil. Teve que voltar para o município, o orçamento. Porque Então, caiu a receita. Sim, Porque caiu a receita. porque caiu a receita. Justamente. Porque previu-se que ia arrecadar tanto. Só que O que não aconteceu? arrecadou. Nós arrecadamos 66 milhões. Mas deixa eu te dar um exemplo, Zé. Curiosidade. Por exemplo, vamos dizer que o presidente da Câmara queira fazer uma obra, tá? O ano que vem. E hoje o orçamento nosso é 4 milhões e 500 mil. Tá. Sendo que, pela lei, poderia ser 7% do orçamento. Sim. Poderia chegar até 5.300, se arrecadar. Mas tudo indica que vai arrecadar. Tá? Estou dizendo, uma hipótese. E aí, não consegue arrecadar, só comandou o orçamento de 4,5. Sim. Aí não tem como depois fazer acréscimo no orçamento da Câmara. Aí vai, Por isso que é importante colocar um teto máximo. Não, tudo bem, pode até botar o teto máximo. Mas Mas fora ele vai o na risco, receita. é pior depois que vocês vão ter que, se caso não consiga, vocês vão ter que mexer no orçamento de vocês para diminuir e botar para o município. Mas isso aí tem que, todo ano tem que devolver mesmo. É isso tudo. Porque ele vai na arrecadação. Na arrecadação. Não na projeção. Porque quando até o mês de março a gente repassa o valor que está no orçamento. Um do outro. Mas aí a partir de março, a gente faz a prestação de conta, que a gente já tem um valor, a gente já solicita, se ficou abaixo, a gente solicita A devolução. readequação do orçamento. Aí vocês vão me E dizer. já
ele já transfere o real. É, isso. Mas aí o orçamentário. Aí o município deixa de passar os recursos para vocês pelo fato de que não houve arrecadação igual o projetado. Isso. Mas o começo do ano são os meses que mais arrecada, né? Porque tem PVA, né? PVA agora está caindo depois no segundo semestre. Mas aí é o seguinte, mas baseado nas prestações, nas metas fiscais que eu venho apresentando aqui, nós ainda não chegamos ainda à arrecadação do que a gente esperava. Na última apresentação que eu fiz, nós estamos com déficit de 2 milhões e 200 para chegar à arrecadação prevista. Geral. Isso. Justamente. Porque senão, se a gente não chegar, no ano que vem, aí está lá 4 milhões, igual você está falando, ficou baixo, 4 milhões e pouco, baseado nos 74 milhões. Não chega, desculpa, 76 milhões. Só que aí não chega esse valor, 76 milhões, aí vai ter que fazer a readequação do orçamento. Por isso que às vezes, tudo bem, aí parte do contábil de vocês aí, tudo, fazer esse trabalho de ver como que vem, não é só, põe 4 milhões, não, fazer um levantamento das últimas receitas, o que o município vem arrecadando na prestação de contas. Baseado nisso, que é o ideal, fazer o orçamento. A projeção. Justamente. Para não correr o risco. Tá certo, Semana que vem. Agradeço. Nada, eu que agradeço a todos pela presença.